Está no ar o Revista TST, com notícias do Tribunal Superior do Trabalho que foram destaque ao longo da semana. E você confere no programa de hoje. TST considera inválida norma que prevê pagamento de salários após o 5º dia útil. Privação de férias por 2 anos não caracteriza dano existencial a empregado. No quadro Quero Post, veja como funciona a estabilidade no emprego no caso de doença ocupacional. O Revista TST está só começando. Nós começamos o Revista TST com um caso de destaque julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais. Por maioria de votos, a SDI1 considerou inválida norma que prevê pagamento de salários após o 5º dia útil. E quem acompanhou esse caso e traz mais detalhes para a gente é a repórter Gisele Mourão. Olá, Gisele. Olá, Ana. Os ministros entenderam que a norma coletiva firmada entre os professores em uma instituição de ensino de Marília, em São Paulo, não prevalece sobre as convenções coletivas já firmadas entre os sindicatos profissional e patronal. O caso teve início depois de um professor de engenharia civil entrar na justiça e pedir o pagamento de multa por atraso, alegando que recebia o salário após o 10º dia útil e não no 5º como estabelecido na CLT. A instituição se defendeu, argumentando que o acordo firmado com os docentes alterou a data para o dia 10 devido ao pagamento da mensalidade dos alunos. Em 1º e 2º grau, a escola foi condenada a pagar multa, mas a 5ª turma do TST reformou a decisão. Na SDI1, a condenação foi restabelecida por maioria. Veja como foi o julgamento na reportagem. O 1º grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, haviam considerado a invalidade da norma por entenderem que o prazo máximo para o pagamento dos salários deve ser o de 5 dias, conforme previsto no artigo 459 da CLT. O texto estabelece que, quando o pagamento do salário for estipulado por mês, deverá ser efetuado o mais tardar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. A instituição de ensino recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho e a 5ª turma do TST excluiu da condenação as multas decorrentes do atraso. Os ministros explicaram que a Constituição Federal estabelece que os acordos coletivos podem abordar questões como salário. Por isso, não seria necessário invalidar a data do pagamento acordada entre os empregados e a empresa. O professor entrou com embargos na Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. O julgamento teve início em abril de 2018. Na época, o relator, ministro Alberto Bresciani, observou que os acordos e convenções coletivas devem ser prestigiados, uma vez que fazem parte dos direitos previstos na Constituição Federal, mas assinalou que a autonomia das categorias e a eficácia da norma não são absolutas. Para o ministro, as convenções coletivas firmadas entre os sindicatos prevalecem sobre os acordos coletivos de trabalho. O voto foi seguido pelo ministro Valmir Oliveira da Costa, por não ter sido comprovada a dificuldade da empresa em pagar os salários antes de receber as mensalidades. Não está registrado, a meu juízo, que a empresa estivesse passando por dificuldade econômica e financeira, capaz de justificar esta pactuação normativa como exceção à regra legal que admite o pagamento até o 5º dia do mês subsequente. Imaginar que a empresa não tivesse um lastro financeiro, econômico, para suportar os encargos trabalhistas, e embora o pagamento da mensalidade justifique a manutenção da instituição, eu penso que não devemos flexibilizar a regra legal. Mas o ministro Guilherme Caputo Bastos abriu divergência, explicando que a SDI1 já considerou válida norma que alterava a data de pagamento. Esta egrégia subseção já se posicionou pela possibilidade de considerar válida a alteração da data de pagamento dos salários por meio de instrumento coletivo de trabalho em hipótese como a dos autos, em que se constata a existência de justo motivo para o atraso.
O julgamento foi suspenso devido ao pedido de vista regimental do vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva. O caso retornou para julgamento em agosto deste ano. O relator, ministro Alberto Bresciani, esclareceu que esse tipo de ajuste não é permitido pela jurisprudência. Queria esclarecer que não se pretende a invalidação de uma norma parcialmente para aplicação da parte remanescente. Na verdade, se pretende a prevalência das convenções coletivas em face de acordo coletivo de trabalho. O ministro Renato de Lacerda Paiva acompanhou o voto do relator por entender que a SDI 1 já aceitou a mudança na data do pagamento quando a empresa dependia de receita pública, o que não é o caso dos embargos. No entanto, o presidente do TST, ministro Brito Pereira, votou com a divergência por considerar que a mudança da data do pagamento não traz prejuízo que justifique a invalidação da norma. Vou pedir venha nobre ministro relator para acompanhar a divergência, porque o pagamento após o 5º dia útil de cada mês atende à norma coletiva, que é uma garantia constitucional, e eu não vi aqui o prejuízo que pudesse invalidá-la. Votaram com o relator, ministro Alberto Bresciani, pela condenação ao pagamento de multa pelo atraso nos salários, o vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, e os ministros Vieira de Melo Filho, Márcio Eurico Vitral Amaro, Valmir Oliveira da Costa, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Hugo Scheuermann e Cláudio Brandão. O voto divergente do ministro Guilherme Caputo Bastos para considerar válida a norma que alterou a data do pagamento foi seguido pelo presidente do TST, ministro Brito Pereira, e os ministros Maria Cristina Peduzzi e Breno Medeiros. Por maioria, a SDI 1 aceitou os embargos do professor para restabelecer a condenação ao pagamento da multa por atraso no salário do docente. E também tivemos julgamento importante na seção 2 de dissídios individuais. Veja na reportagem. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, manteve a decisão de primeiro grau que determinou a penhora de um apartamento para a quitação de uma dívida trabalhista da empresa Concil Incorporação e Comércio. No entanto, uma mulher alegou que comprou o imóvel em 2002. De acordo com ela, a empresa passou o bem para um homem em 1991, que o vendeu em 1997 para uma outra pessoa. Ela alegou ter sido a terceira compradora, mas o registro de transferência só foi obtido em 2005. Ela sustentou que o TRT julgou o caso sem considerar a data que o imóvel tinha saído da posse da Concil, em 1991. A mulher recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho com uma ação rescisória para tentar manter a posse do apartamento. Ela defendeu que houve erro de fato, ou seja, o erro estaria na possibilidade de o juiz ter mantido a penhora sem observar os documentos juntados aos autos que demonstravam que já havia ocorrido a transmissão da propriedade em data anterior ao ajuizamento da reclamação trabalhista. A defesa da mulher destacou que o Código de Processo Civil estabelece que há erro quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. Os ministros da SDI 2 observaram que, durante o trâmite processual, a mulher não apresentou documentos que pudessem comprovar o histórico de sucessivas vendas e compras. Ela apenas limitava-se a pleitear a manutenção da posse, alegando boa-fé e que o imóvel era bem de família. O relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, frisou que não houve erro de percepção do juiz na análise do caso e ainda destacou que a súmula 8 do TST, que trata da juntada de documentos, não foi respeitada. Por isso, julgou inviável a ação rescisória proposta. Na petição inicial dos embargos de terceiro, que foram opostos, a autora nada arguiu sobre o histórico de transferências de propriedade do imóvel que acabou sendo penhorado. Por ocasião do agravo de petição, apresentou farta prova documental com a qual pretendeu provar a existência de transferências anteriores sucessivas na propriedade do imóvel, documentos, porém, que não foram valorados, conhecidos, com fundamento na súmula 8 desta Corte. Os ministros da SDI 2, por unanimidade, acompanharam o voto do relator e ficou mantida a decisão regional. Quer
ter um artigo escrito por você publicado na última edição do ano da revista do TST? A publicação trimestral reúne artigos nacionais e internacionais das áreas do direito e do processo do trabalho, escritos por magistrados, professores, advogados e demais especialistas da área. Ficou interessado? Então envie o seu texto em formato Word para o e-mail revista@tst.jus.br. Você tem até o dia 15 de outubro. Mais informações em tst.jus.br. E depois do intervalo, Quero Post esclarece dúvidas sobre estabilidade no emprego em caso de doença ocupacional. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST. E vamos começar o giro de notícias pela segunda turma. Um empregado da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul vai receber R$20 mil de indenização devido à jornada exaustiva. O pedido de reparação havia sido negado pelos juízos de primeiro e segundo grau, que concederam apenas o pagamento do excesso de jornada como horas extras. O recurso do profissional ao TST ficou sob a relatoria do ministro José Roberto Freire Pimenta, que teve outro entendimento. Para o ministro, a submissão habitual de trabalhadores à jornada excessiva ocasiona dano existencial, já que é durante a folga que o trabalhador pode descansar, estar com a família, além de recompor forças físicas e mentais. Para o relator, ficou comprovado o abuso do poder diretivo do empregador. E um vigilante que não pôde usufruir 2 períodos seguidos de férias não vai ser indenizado. A decisão é da 8ª turma. Na reclamação trabalhista, o vigilante sustentou que havia recebido a remuneração relativa a 2 períodos de férias, mas não teve o descanso correspondente. O profissional pediu indenização por dano moral, alegando que a ausência das férias teria causado transtornos e afetado a saúde física e mental dele. A 7ª Vara do Trabalho de Aracaju negou o pedido, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em Sergipe reformou a sentença e condenou a empresa ao pagamento de R$10 mil de indenização. Para o regional, houve afronta ao direito à saúde e às relações sociais fora do trabalho. O TRT considerou que a empresa descumpriu mais de uma vez o dever contratual de conceder as férias e entendeu que ficou caracterizado dano existencial. No recurso ao TST, a empresa alegou que o vigilante não havia comprovado prejuízo decorrente da privação de férias que pudesse caracterizar o dano. Ao examinar o caso, a ministra Maria Cristina Peduzzi enfatizou que não havia nenhuma prova que demonstrasse o dano existencial. Ela observou que tanto a 8ª quanto a 7ª turma do TST afastaram a ocorrência de dano moral em situação semelhante. A ministra ressaltou a necessidade de comprovação de que o ato ilícito tenha causado sofrimento psíquico. Por unanimidade, a 8ª turma restabeleceu a sentença de primeira instância, que negou o pedido de indenização por dano moral. Voluntários que trabalharam na Copa do Mundo de 2014 não têm direito a vínculo de emprego com o comitê organizador. O caso chegou à 7ª turma após um recurso do Ministério Público do Trabalho. A 7ª turma do TST manteve decisão que negou o pedido do Ministério Público do Trabalho para reconhecer o vínculo de emprego entre voluntários e o Comitê Organizador Brasileiro da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. O MPT alegou que o comitê não poderia usar trabalho voluntário por ser empresa limitada, de caráter privado e que tinha lucros com a realização dos jogos. Em defesa, o comitê sustentou que as contratações ocorreram com base no artigo 57 da Lei Geral da Copa e que a norma estabelece que o serviço voluntário prestado por pessoa física ao comitê não é atividade remunerada, não gera vínculo de emprego e nem obrigações trabalhistas ou previdenciárias. Em primeiro e segundo grau, o pedido do MPT foi negado.
Foi considerado que o serviço voluntário previsto na Lei da Copa não tem as mesmas limitações da lei que regulamenta os voluntários em geral. Isso porque a necessidade da mão de obra voluntária em grandes eventos esportivos permite que essa modalidade de trabalho seja diferenciada. A discussão chegou ao TST. O relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, considerou que a Lei Geral da Copa foi utilizada para garantir procedimentos diferenciados para a viabilização do evento, o que é exigido previamente do país sede pela FIFA. O inciso 2º, artigo 2º da Lei Geral da Copa permitiu expressamente o serviço voluntário. Essa permissão caracterizaria o que a doutrina poderia chamar de estado de exceção, aqui no bom sentido da expressão, para afastar a aplicação da Lei Geral do Serviço Voluntário. A decisão da 7ª turma foi unânime. O Giro de Notícias segue agora para a 4ª turma. Uma professora de ensino superior vai receber horas extras por atender alunos durante o intervalo entre as aulas. O pedido havia sido negado pelo TRT no Paraná. Para o regional, o atendimento aos alunos ocorria por mera liberalidade da própria professora, que poderia atendê-los em outro momento. O caso chegou ao TST. O relator, ministro Alexandre Luiz Ramos, destacou a súmula 118 do TST, que diz que os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, não previstos em lei, representam tempo à disposição da empresa e devem ser remunerados como serviço extraordinário se acrescidos ao final da jornada. Para a turma, o intervalo entre as aulas deve ser computado como tempo de efetivo serviço. E essas e outras notícias do TST você também pode conferir na página do Tribunal no Facebook. Acompanhe as nossas publicações e aproveite para deixar o seu comentário. Acesse facebook.com/TSTJus. E chegou a hora de responder a uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag Quero Post. E a pergunta de hoje é sobre estabilidade no emprego em caso de doença ocupacional. O Leonardo Brito quer saber se o empregado que se afasta pela segunda vez por causa da mesma doença tem direito à renovação da estabilidade. Vamos conferir. Esses remédios fazem parte do tratamento desse homem que tem depressão. Ele tem medo de aparecer e ser alvo de retaliações. Segundo o bancário, a rotina de trabalho e a pressão para cumprir metas causaram a doença. Os atestados confirmam a necessidade de afastamento dele do emprego. Eu fui afastado por depressão, estresse, sintomas de pânico. O primeiro atestado foi de 30 dias e no retorno ao médico ele prosseguiu com o atestado, com um novo atestado de 60 dias, e aí eu já estava pelo INSS, e aí foi ligando um ao outro. No total, no primeiro período, eu fiquei 200 dias afastado da empresa. A depressão é uma das doenças que, quando relacionada ao trabalho, pode ser considerada ocupacional e gerar direito à estabilidade. A perita que me atendeu confirmou a minha necessidade de estar afastada, a minha doença, e até concedeu um período superior ao atestado que eu tinha em mãos no momento. Ela concedeu um período de 6 meses pelo INSS. Quando há acidentes ou doenças ocupacionais, as empresas devem informar a Previdência Social por meio da CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. No caso desse bancário, ele reclama que a empregadora não enviou essa comunicação e, sem o documento, ele precisa comprovar a doença periodicamente, por meio de atestados. Eu só tinha estabilidade enquanto eu apresentava um atestado ou enquanto o INSS me concedeu o auxílio-doença. No momento que eu não entregasse um atestado ou que o auxílio-doença fosse encerrado, eu não tinha estabilidade mais nenhuma. E aí eu voltava para a empresa sujeito a todas as retaliações possíveis, por eu ter sido um funcionário com um histórico de atestado. A Lei 8.213, de 1991, que trata dos planos de benefícios da Previdência Social, prevê a estabilidade acidentária no artigo 118. O dispositivo define que o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa.
após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. O Tribunal Superior do Trabalho reforçou a norma previdenciária por meio da súmula 378, inciso 3º, que diz que o empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado também goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho, conforme estabelece a lei sobre os planos de benefícios da Previdência Social. O ministro do TST, Cláudio Mascarenhas Brandão, explica que a estabilidade é devida sempre que o afastamento for causado por acidente de trabalho ou doença ocupacional. A lei diz que o empregado, quando obtém alta médica, ele passa a ter direito à estabilidade de 12 meses, claro, alta médica resultante de doença do trabalho ou doença profissional, né? Ou também, claro, acidente do trabalho. A estabilidade ela é contada a partir do momento que é tido como apto para trabalhar. O ministro explica que o benefício se repete caso o empregado seja afastado novamente. Se ele vem a se afastar novamente e há um reconhecimento, por exemplo, da enfermidade, ele obtém novamente o benefício acidentário e ele vem a gozar novamente de portanto, uma nova licença, quando ele tiver a alta, a estabilidade se renova. A lei não prevê a interrupção, a suspensão do tempo e aproveitamento do tempo anterior, que nesse caso se considera que o afastamento foi decorrente, claro, da enfermidade que ele era portador, que se agravou, ou de uma causa que ele possuía que, enfim, veio a manifestar novamente possibilidade de ele vir a trabalhar. Várias reclamações trabalhistas relacionadas a essas questões chegam aqui ao TST. Em um dos casos, a construtora Marquise foi condenada pela segunda turma a pagar indenização de R$200 mil por dano moral coletivo. A empresa demitiu, depois do fim do auxílio-doença, empregados que sofreram um acidente de trabalho ou doença ocupacional e estavam em contrato de experiência. A empresa recorreu à SDI1, mas o pedido foi negado por ser incabível o reexame de fatos e provas com base na súmula 126 do TST. E no próximo bloco, os destaques da semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e veja outras notícias que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho recebeu o melhor índice de avaliação em tecnologia da informação entre os tribunais superiores. De acordo com a pesquisa divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça, o TST atingiu o índice de 0,84 em uma escala de 0 a 1, o que o coloca no nível aprimorado. O Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação é um dos índices considerados para a obtenção do selo diamante entregue pelo CNJ aos tribunais que apresentam os melhores resultados em tecnologia da informação na justiça brasileira. O TST já recebeu esse prêmio 3 vezes, em 2014, 2015 e 2017. A vice-presidência do TST apresentou proposta de convenção coletiva para resolver negociação com os empregados das empresas prestadoras de serviços auxiliares de transporte aéreo. A categoria é responsável por inspecionar bagagens, abastecer aeronaves, fornecer refeição e outras atividades de apoio. Na proposta, que tem o objetivo de elaborar a Convenção Coletiva de Trabalho de 2018, o ministro Renato de Lacerda Paiva destacou a manutenção de praticamente todas as cláusulas sociais da CCT de 2017. Quanto às cláusulas econômicas, a mais relevante, segundo o ministro, é a do reajuste salarial, que será superior à inflação se o acordo for aprovado. A proposta garante ainda a reposição da inflação plena do período referente à data base, com acréscimo de 0,5%, totalizando 2,56%. O reajuste vai ser retroativo à data base de 1º de janeiro de 2018. Os gestores do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho se reuniram no TST.
No encontro foram tratados os temas da próxima reunião com os gestores nacionais e regionais, que ocorrerá na próxima semana, e do Seminário Internacional do ano que vem. Foram discutidas questões que envolvem a violência física e psíquica no trabalho, tema escolhido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pelo Tribunal Superior do Trabalho para o programa Trabalho Seguro no biênio 2018-2019. Ao final da reunião, as equipes de comunicação do TST e do CSJT apresentaram propostas para a divulgação do tema. A ministra Kátia Magalhães Arruda, coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, participou do workshop Aprendizagem no Setor Bancário, promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O evento discutiu formas e alternativas para ampliar a contratação de jovens no mercado de trabalho, em especial no mercado financeiro. O objetivo das nossas reuniões é engajar e conscientizar cada um dos setores da sociedade para a importância da aprendizagem, não apenas para os jovens, mas também para a empresa e a sociedade. E que tal conferir como estão os preparativos para a próxima edição do programa Jornada? Ele é produzido pelo TST em parceria com os TRTs e vai ao ar semanalmente na TV Justiça. E quem conta pra gente é a apresentadora Carolina Sete. Olá, Carolina. Olá, Ana Amélia. No Jornada desta semana, teremos uma reportagem especial sobre o trabalho em dia de eleição no Brasil. Quais são os direitos dos empregados que são convocados pela Justiça Eleitoral para atuarem como mesários no dia do pleito? E o que diz a lei com relação ao direito ao voto para aqueles empregados que vão estar de plantão, trabalhando no dia da eleição? Eles podem dar uma pausa no trabalho e sair durante o expediente para votar? No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, o assunto é a gastrite, uma inflamação no estômago que, se não for tratada, pode trazer problemas graves. Em Cuiabá, Mato Grosso, vamos saber como estão os imigrantes que vivem e que trabalham no estado. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, o talento e a dedicação de duas amigas que enfeitam ambientes a partir da produção de lindos buquês em um ateliê de flores. Tudo isso e muito mais, Ana Amélia, no Jornada, que está imperdível e vai ao ar segunda-feira às 7h30 da noite. É com você, Ana. Muito obrigada, Carolina, e até a próxima. E chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST. Outras notícias do tribunal você acompanha no nosso site e também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Revista TST.